ser curada. Ela não toma, eu acho que eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Agora, como é que você vai curar? E é aqui que a gente vê a manifestação da prudência que está aí na camisa de vocês. Ela desenvolve o seguinte método de fé: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Porque se tão somente eu tocar. E por que ela decide tocar? Presta atenção. Quando ela decide, olhe para cá, quando ela toma essa decisão, dizendo, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, essa mulher está inaugurando um método novo da aplicação da fé, do qual antes dela ninguém nunca tinha tido ideia de usar. Qual? Tocar em Jesus. Ebarraçúria. Por que a multidão aqui, cerca ele, aperta ele? Porque a fama que percorria, como lemos ontem em Lucas 5, era essa, que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas desenvolvem a seguinte perspectiva: se ele tocar em alguém, se ele tocar em mim, eu serei curada. Então elas pensavam, para eu ser curada, eu preciso ser? Vem, para eu ser curada, eu preciso ser? Elas então colocam a fé dentro de uma caixinha, e começam a achar que Deus só opera de uma maneira, que Jesus só manifesta a cura de um jeito. E tem alguém aqui sentado dizendo, o que eu tenho a ver com isso? Mais do que você imagina. Porque tem gente aqui que já era para estar vivendo alguma coisa extraordinária, mas não vive, porque acha que Jesus tem que fazer na sua vida igual fez pela minha, no mesmo caminho que fez na minha, porque só faz se fizer igual fez na do fulano. Olha isso. Agora vamos lá. Por que é que ela conseguiu desenvolver um método novo da aplicação de fé, que nunca antes dela ainda havia sido usado? Porque ela era inteligente? Diga bem forte, não! Não estou dizendo que ela não era, só estou dizendo que não é esse o motivo. Porque ela era mais esperta do que os outros? Também não. O motivo é claro. A gente começou a narrativa do texto dizendo que naquela sociedade ela era... Quem lembra? Ela era imunda. E uma mulher imunda não podia ser... Vai ouvindo aí. Então por que ela conseguiu desenvolver um método de fé que nunca antes havia sido aplicado antes dela? Foi baseado por um conselho? Baseado por uma palestra motivacional? Baseado na inteligência? Baseado na esperteza? Não. Baseado no nível de sofrimento. Nerevachúria. Vai ouvindo aí que hoje vai ser café. Não vai ser longo, mas vai ser forte. Baseado no sofrimento, baseada na desvantagem. Olhe para cá. Ela estava na desvantagem quando decidiu tocar em Jesus. Por que Jesus está sendo apertado? Porque todo mundo sabe, se ele tocar a gente é curado, se ele tocar a gente é liberto, se ele tocar o milagre acontece. E eu penso ela em casa, e como é que eu vou ser curada se eu não posso ser tocada por ele? Jesus não quebra a lei. Se eu não posso ser tocada por ele, então eu não vou ser curada? Não, então eu vou dar um jeito novo de ser curada. Não deixe o plano das pessoas limitarem a fé que há em você. Não deixe o que as pessoas pensam sobre Deus criar uma regra de como você tem que pensar nele. Não deixe que os exemplos maus dos outros se tornem parâmetros para a sua fé. Às vezes a gente pega Deus no auge de sua glória e coloca ele dentro de uma caixinha, dizendo, se o Senhor não fizer assim, não adianta fazer assado. Se o Senhor não fizer desse jeito, então não será dessa maneira. Deus está dizendo, deixa eu explodir a tua caixinha, porque eu não caibo dentro dela. Ao invés de você me tirar daqui para descer aqui, deixa eu pegar a tua mão e te mostrar a quantidade de possibilidades inéditas que eu tenho de fazer o que você precisa que eu faça. Deus tem meios que você não conhece. Deus tem métodos que nunca foram usados. Deus tem uma extensão criativa que nem metade do seu cérebro ainda conseguiria compreender. E aí agora você vai parar de acreditar que Deus vai fazer o que você crê que Ele tem poder de fazer, porque o método de alguém falhou, ou porque não deu certo para alguém. E outra, não se comporte nessa tarde desse congresso
como uma vítima do seu sofrimento, estendendo a sua vitimização. Sabe por quê que não? Porque o que você não entende é que Deus não te deixou na desvantagem para te humilhar. Te deixou na desvantagem porque sabe da tua capacidade de fazer uma coisa nova. Ela estava na desvantagem. Vem comigo e diga: desvantagem. Por que desvantagem? Porque está todo mundo apertando ele mais perto de ser tocado para ser. Isso. Mas não, eu não posso ser, ou não devo ser tocada. Já que eu não devo ser tocada, vou desistir? Não, vou dar um jeito. Que jeito? E aí ela começa: e se eu tocar? Eu imagino que esse raciocínio começa: e se ao invés dele me tocar? E se? E se eu tocar? E se eu tocar? No campo da filosofia tem uma regrinha de um poema bonitinho dizendo assim: uma borboleta está dentro de um casulo com muito medo de sair, mas já está na hora dela sair. E aí quem está do lado é questionado pela borboleta que já foi casulo, mas estava na hora de ser borboleta. E diz assim: eu já estou aqui, estou pronta. Um exemplo. Então, agora sai do casulo. Mas e se eu cair? E quem está do lado responde: e se você? O Senhor está querendo ativar o e se de alguém aqui. Como assim? Para começar a entender que não é porque ele fez de um jeito que significa que ele só tenha essa maneira de fazer. Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu posso fazer o que eu já fiz na vida de alguém, usando sua vida de um jeito que nunca usei a vida de ninguém. Eu posso fazer com o seu marido o que eu fiz com o marido de outra, mas posso usar na sua vida um método que ainda não usei na vida de ninguém. Pare de chorar pela desvantagem e entenda que ela é o nascedouro da sua nova fé, da sua motivação verdadeira. Pega na mão de alguém aí agora e diga para ela: pare de chorar e tenha uma ideia. Pare de chorar e tenha uma ideia. Pare de chorar e tenha uma ideia. Pare de chorar e ative a sua mente. Raquel estava me lembrando aqui uma coisa que me aconteceu aqui na igreja no ano passado. No ano passado, quando vim ministrar, uma irmã que já havia sido alcançada em algum momento de sua vida pelo ministério que o Senhor nos confiou, me ouviu ministrar. Não sei se ela está aqui hoje. Me ouviu ministrar. Parece que ela estava ouvindo pela internet num outro momento. Enfim, sei que no dia ela estava aqui. E uma vez estando aqui, o Espírito Santo tocou nela, dizendo: faça alguma coisa, agradeça de algum jeito, oferte alguma coisa na vida dela. Mas ela não tinha nada. Ela não tinha poder monetário e nem tinha condições de sair daí do meio e subir aqui. Ela queria alguma coisa que fosse significativo, irmã Iraci. Olha o que essa mulher fez. Ela saiu daqui correndo, foi em casa, fez um bolo de rolo. Não foi mais ou menos isso? Ela estava assistindo na internet. Aí ela pensou: eu tenho que abençoar essa mulher. Assistindo na internet, olha isso. Eu vivi isso aqui no ano passado. Vou contar um testemunho também. Aí, quando o culto está encerrando, ela foi tentada, no momento do desejo do Espírito Santo, pensando: e se não der tempo? E se eu não conseguir chegar? E se quando eu chegar ela já tiver ido embora? Só que em algum momento ela pensou: mas e se eu chegar? E se der tempo? Ela parou de pensar e foi fazer. Fez o bolo de rolo, irmão, nunca mais a gente vai esquecer disso. Quando tá acabando o culto que a gente tá descendo aqui, vem ela com uma sacola, com bolo de rolo enrolado, com um pano de prato dentro. Quando ela mete o bolo na minha mão, Iraci, tá quente o bolo. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que às vezes você fica chorando tanto que está na desvantagem, que não entende que essa desvantagem não é Deus te humilhando, é Deus dizendo: vou abrir uma porta que nunca abri, vou fazer de um jeito que nunca fiz. Depois da mulher do fluxo de sangue, vieram as invenções. Nos dias de Pedro, ele nunca disse que a sombra dele curaria ninguém, mas alguém imaginou: não dá para chegar nele, deixe então os enfermos estendidos. Quando ele passar e a sombra passar, será o suficiente para que as pessoas sejam curadas. E o texto diz que era fato que as pessoas eram curadas à medida que a sombra de Pedro se passava sobre elas. Quem curou a sombra de Pedro? Não o método de fé dos enfermos, aplicando o que nunca antes havia feito. Quando
foi que Paulo disse que o lenço dele curaria alguém? Nunca! Não há respaldo doutrinário e teológico pra gente inventar esse tipo de coisa. Mas é gente que tá em casa dizendo, e se? Talvez tenha alguém aí em casa agora dizendo, eu queria tanto estar em Abreu e Lima ano que vem. E se você passar umas roupas? E se você fizer um bolo? E se você vender em pedaços? E se você fizer isso uma vez por semana ao longo de um ano? Eu profetizo que você vai estar aqui ou no centro de convenções no ano que vem. Essa desvantagem é para gerar milagre. Essa desvantagem é para fazer de um jeito novo. Aleluia! Levanta a mão direita o mais alto que puder. Levanta a esquerda também, levanta a esquerda. Quando eu disser 3, bota no ombro da colega. Quando eu disser 3, calma. Quando eu disser 3, você vai botar no ombro dele e vai dizer, e se ele converter esse ano? É 1, levanta a mão. Eu ainda não falei o que é pra falar, eu que estou falando. É 2. Tem gente aqui, viu, irmã Iraci, que está dizendo, é à tarde e à noite. Mas um dia vai ser tanta gente nesse congresso que vai ter que criar uma manhã, porque amanhã vai ser um público, à tarde vai ser outro e à noite vai ser outro. E tem gente aqui dizendo, e se precisar de mais pregadora? E se eu for uma delas? Tem alguém aqui dizendo? Quando eu disser 3, você bota a mão no ombro dela assim, ó, e vai dizer pra ela, e se for você? É 1, é 2, é 3, vai. E se for você? E se for com você? E se for na sua casa? E se for com seu marido? E se for com seu filho? E se o próximo presidente? E se o próximo governante? E se o próximo pregador que vai impactar essa geração? E se... Pare de ficar chorando. Pare de se lamentar. A conversa do Senhor com você nesta tarde não é sobre o que você não tem, mas é sobre o que você pode começar a fazer. E se você fizer de um jeito novo, e se você fizer diferente, e se você fizer de uma bedecaba, vai ficar olhando. E se você adorar, não sabe por que eu não quis falar, mas Roberta sabe. Sabe qual foi a primeira palavra que saiu da boca desta mulher agora? Ela disse no nome do Senhor, eu sou saúde. Sabe por que eu preciso sair às pressas? Porque eu estou enfrentando um momento muito favorável na minha saúde. Ela disse, eu sou saúde. E você está aí do outro lado da câmera, avaliando a liturgia e dizendo, a palavra de Deus não interrompe. Ninguém interrompe mesmo, é por isso que eu continuo pregando. Mas e se Deus quiser falar? E se Deus quiser curar? E se Deus quiser entrar? E se Deus quiser fazer? Ele faz como quer, anda como quer, mexe como quer. Bem, nessa tarde é essa desvantagem não é para te humilhar, é para te dar um testemunho que ainda não foi contado nessa igreja. É para te dar um método que ainda não foi usado por ninguém que você conheça. Você sabe disso. Em tempos de crise, as maiores ideias acontecem em tempo de crise. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem um protetor de líquido quente, de café em especial. Lá na América, todo café que você pega, comprando assim, ele vem dentro daquele negócio. Como é que a gente chamaria isso, hein? Eu não sei. É um... Não, ele é tipo um refil. Você vai pegar um copo assim numa mercearia, numa padaria. Ah, me vê um café.
Aí você vai lá, o copo já vai vir acompanhado com um pedaço de papel em volta dele que protege, para quando você colocar sua mão, não se queimar. Né? De quente que é. Aí você bota a mão, agora você vê uma coisa tão simples. Imagina o cara que inventou isso. Tá na prova? Tá nada. Financeiramente falando, não tá. Aí, ó. Aí sabe o que eu imagino? Ele criou isso porque tinha uma necessidade. Amém ou não amém? E eu imagino que a necessidade deveria viver em torno de algo do tipo todo mundo indo tomar café e quando pegasse, ai, tá quente. Ai, tá quente. Ai, tá quente. Ai, tá... Teve muita gente que só reclamou. Eu imagino a quantidade de gente que ia comprar um café e dizia, ai, tá quente. Ai, que quente. E eu imagino que ele pensou, ao invés de reclamar, e se colocasse um protetor ao redor do copo? O Senhor está dizendo para alguém hoje aqui, escolhe quem você é no meio dessa crise. Ou você entra na fila dos reclamões, ou você entra na fila daqueles que acham que só acontecem se Deus tocar, ou você entra na fila dos que vão tocar. Por quê, Camila? Porque dependendo do nível da necessidade, você não pode esperar o dia que Deus te toca, porque Deus não toca todo dia. Camila, e o que eu faço no dia que Deus não me toca? No dia que Deus não me toca, eu toco nele. Tem mulheres aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Tem gente aqui que senta numa cadeira, no congresso, e diz assim, eu só dou glória se eu sentir. Amém, é um jeito. Fica à vontade. Agora tem outras, irmão, que o congresso é o divisor de águas do ano. Vai definir situações, vai obter resposta. É gente que sabe o que espera, ouça aí. É gente que sabe o que espera quando vai voltar para casa. Aí às vezes uma daquelas que só dá glória quando sente, ou seja, das que esperam ser tocadas, senta no lugar e diz, eu só vou dar glória se eu sentir. Aí senta do lado de uma que não espera ser tocada, é das que toca. Aí o culto nem começa e ela já está aqui, aleluia. Ô glória, Jesus vai passar aqui hoje. Eita, daqui a pouco fala em língua. Ô minha filha, mas pra que você está falando em língua? Meta-se com a sua vida, quem fala em língua edifica a si mesmo. Deixa eu falar em línguas aqui. Aí fala. Aí se a que só é tocada, pergunta pra ela, eu só dou se sentir. E você, tá sentindo alguma coisa? Ainda não. Uai, se não tá sentindo nada, por que tá glorificando? Se não tá sentindo nada, por que já começou a adorar? Ora, porque uns só dão glória se sentir. Outros já não podem, porque precisam tanto que eles dão glória até sentir. Porque não pode ir embora daqui sem tocar. Não pode ir embora daqui sem adorar. Não pode ir embora daqui sem dar um jeito. Ouça aí, segura de pé, segura de pé. Ouça aí. A mulher saiu de casa, rompeu com a multidão, tocou em Jesus, na orla de suas vestes foi curada. Você conhece a história e leu comigo a narrativa do texto. Tocou nele e foi curada. O texto diz que ele se vira para trás e procurava que é isto que fizera. Artigo definido, ele sabia quem tinha tocado nele, sim ou não? Sim ou não? Foi um toque superficial, mas ele sentiu virtude. Foi um toque superficial, mas aquilo lhe deu poder. Foi um toque superficial, mas estancou a hemorragia de 12 anos. Aí ele chama ela, por quê? Porque o toque mais superficial que você conseguir dar em Jesus fará com que ele jamais evite você. Ele procura ela, porque ela tocou nele, mas agora chegou a hora dele. Camila, mas a Bíblia não diz que ele tocou nela. Nem todo toque vem com as mãos. Quem aqui já foi tocado por um olhar? Quem aqui já foi tocado por um gesto? Quando ela chega, Jesus diz para ela, adore, 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 adore. Ele faz o que ele quer. Oh! Sabe o que eu tô sentindo? Tem alguém aqui pensando, tá atrapalhando a irmã Camila. Não, sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que eu venho pregando, venho tocando. Sabe o que eu tô sentindo? Que hoje ele tá dizendo, quem vai tocar hoje sou eu. Hoje eu... A mulher é tocada por ele, não com as mãos, mas num gesto. Quando ele olha pra ela, ele diz, filha, tua fé te salvou. Vai, hein? Vai, hein?
e seja livre. Oh, quem já foi livre de amarras invisíveis aqui? Quem já foi livre e desatado de cadeias aqui? Seja livre do teu mal. Ele curou ela e ela foi livre. Quem ainda está comigo, diga amém. O toque mais superficial já será um convite para que ele toque em áreas profundas da sua vida que nunca antes foram tocadas. Ouça isso e eu vou fazer um último convite. O toque mais superficial que você for capaz de dar em Jesus hoje aqui. Talvez você diga, Senhor, eu não tenho força. Não precisa ter. Só precisa se mover em direção a Ele. Será o suficiente para que milagres sejam gerados. Será o suficiente para que Ele toque na sua vida em áreas que nunca antes foram tocadas por ninguém. Preste atenção. Todas as mulheres que estão na direção de um corredor, abram ele agora, por favor. Se juntem mais nos espaços. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não saia mais. Ouça isso agora. Na galeria, gente, a mesma coisa. Tenta abrir espaço aonde tiver chance para corredor. Aonde tiver, mantenha bem aberto, por favor. Vou contar de 1 a 3. Quando disser 3, Jackson e Thalita adorarão ao Senhor com uma canção aqui. Um refrão, uma estrofe, eu não sei. Quando eu disser 3, eu sei que quando eu faço isso parece loucura. Porque todo mundo tá aqui com roupa de crente, cara de crente, jeito de crente. E se tá é porque é crente, mas tem gente aqui que vem porque ama, fica porque gosta, ouve porque teme, mas está afastada do centro da vontade de Deus. É filha de alguém que ora, é mãe de alguém que intercede, fez a inscrição, veio para o congresso. Só que o Senhor está dizendo, você pensou que ia ser superficial, mas eu vi o último lugar que você sentou. Eu sei aonde você está. E eu estou te procurando, porque você me tocou, mas agora eu quero tocar profundamente em você. Ei, Alvaraz! Camila, sou eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Eu estou aqui na igreja porque eu amo a Deus. Deus é quem eu amo. Mas eu não tenho coragem de ir aí no altar, Camila, porque para mim servir a Deus é coisa tão séria que primeiro eu vou consertar a minha vida, depois eu vou. Só que você nunca conserta, e não é porque você não quer. É porque você ainda não deu crédito à palavra de Jesus dizendo, sem mim, Camila, mas eu faço o que eu não devia fazer. Venha como você está. Não, primeiro eu vou resolver minha vida. Você não resolve sua vida. Você não se liberta. Eu não vim bonitinha igual eu tô aqui agora, não. Eu vim toda arrebentada. Mas eu vim. Porque eu ouvi o pastor dizendo, ele sabe quem você é, então venha como você está. Eu disse, Jesus, eu vou aí crendo em ti, porque eu não confio mais em mim. Eu não nasci no lar evangélico. Eu disse, eu vou aí confiando no poder que o pastor está dizendo que o Senhor tem, porque eu não confio em mim. Eu vou aí acreditando que o Senhor faz. Depois eu conheci a Bíblia e eu vi que eu fui do jeito certo. Porque quando o leproso tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou leproso, foi o leproso que ficou limpo. Quando a mulher que tinha um homem que não era dela conversou com ele no poço, não foi ele que virou adúltero, foi ela que ficou liberta. Ele se garante. Quando eu disser 3, quem tem rolo na vida, mas ama ao Senhor, está embaraçada, mas quer servir a Deus. Quando eu disser 3, sua salvação não pode depender de como você está, mas da decisão que você toma. Camila, mas eu não estou sentindo arrepio. Não é para sentir arrepio. Salvação é decisão. E outra, vou falar com você rasgado. Porque se você está aqui, é porque você sabe quem é Ele, conhece Ele, já ouviu a palavra dEle. Então não vou ficar com muito me toque, não. Jesus sabe que é você e você sabe quem é Jesus. E está na hora de fazer um concerto. É tarde de aliança. Quando eu disser 3, se tiver alguém do seu lado querendo vir e precisar de ajuda, venha com essa pessoa. Ai, Camila, mas eu vou ficar no meu lugar. Deus conhece meu coração. Conhece, mas não concorda, porque não foi Camila que inventou. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Olha o que ele diz. Mas aquele que se envergonhar, ele diz aquele que não crê? Não, ele diz aquele que tem vergonha. Olha,
Não é falta de fé. Você diz, não, mas é que eu sou desviado. Que desviado que é? Desviado já está no 3º dia de congresso. Tu é crente. Não, minha irmã Camila, eu sou desviado porque eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Irmã Camila, mas minha pipa tá mais enrolada que rabiola. Vem você, a pipa, e eu vou te mostrar o cerol do sangue. Ei, Ramachuga. Quando eu disser 3, e a vergonha, o que vão dizer? O que vão dizer nunca pagou boleto bancário. Vai botar teu nome no livro da vida. Problema do que vão dizer. Eu quero ser salva. Mas e com a vergonha? Vem com a vergonha mesmo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Eu conto 1. Mulheres de Deus, mão direita para o céu e comece a interceder agora se você está entendendo o convite. 2. Prepare o hino aí de Jackson e Thalita. 2,5, irmã Camila, sou eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Irmã Camila, eu me distanciei. Eu não quero aqui na frente quem quer receber oração apenas, gente. Irmã Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente receber oração? Não, oração você vai receber onde você está. Vai vir aqui na frente quem sabe que está afastada, quem se distanciou da igreja, quem veio ao culto, mas está longe do corpo de Cristo. Camila, sou eu, foi para mim. Eu tenho tocado superficialmente e preciso tocar agora profundamente. 2,5, se é você, descola o pé do chão agora, porque nós queremos orar por você. 3, se tem alguém hoje aqui afastada, precisando de conserto, saia do lugar agora, em nome de Jesus. Descola o pé do chão e vem.